you? Oi, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Teacher Ingrid, aqui para mais uma aula de inglês da gente. E antes da gente começar, eu tenho aquela perguntinha clássica, né, que eu sempre faço para vocês. Como é que foi a aula da semana passada? Me conta aí se vocês curtiram essa aula, se vocês conseguiram matar a saudade da aula de inglês na semana passada e principalmente se vocês prestaram bastante atenção, ok? Por que eu quero saber se vocês prestaram muita atenção? Porque eu lembro muito bem que deixei uma atividade para vocês fazerem em casa, na verdade. Deixei a página 43 e 44. E eu vou querer saber como é que vocês fizeram essa atividade, ok? Mas calma, que antes da gente começar a nossa aula de hoje, para quem não fez a atividade da semana passada, tudo bem, mas nas próximas atividades tem que fazer, ok? E aí a gente vai corrigir hoje, aqui nessa aula, essa atividade. Então, todo mundo bem atento para fazer a correção da tarefa e conferir se está tudo bem certinho, ok? Vamos lá começar. Antes de tudo, o nosso tema, né? A gente falou na semana passada sobre time. Olha aqui a palavrinha, time. Time que é a hora, ok? É horário. Então, a gente estava falando um pouquinho sobre horários. Como é que a gente pode perguntar para a pessoa o horário, como é que a pessoa ia me responder e tudo isso. Importante vocês lembrarem que para a gente conseguir falar sobre horário, para a gente conseguir falar sobre tempo, a gente precisa saber dos números. Então é importante que a gente tenha essa visão boa dos números, essa lembrança boa, preste atenção para não se enrolar, para não se perder na hora de falar as horas. Então, vamos fazer a correção primeiro. Aqui, começando na página 43, olha só, do livro de vocês. Todo mundo coloca na página 43. E a gente começou aqui, bem no finalzinho da página, que ele está perguntando: Is the family on time for the flight? Que é a seguinte pergunta: a família está dentro do horário para o voo? Então, o que a gente vai fazer? Vocês teriam que abrir o livro de vocês assim, deixar ele todo aberto para poder ver a imagem inteira. Porque a pergunta da família aqui está se referindo a essa imagem aqui grande que vocês estão vendo. Então, a gente vê aqui nessa imagem que a família está em um aeroporto, né? Eles estão com o passaporte na mão, com um atendente aqui. Então, eles estão indo viajar para algum lugar. Mas aí a pergunta é, a família ela tá dentro do horário para pegar o voo? Então, para responder isso, vocês só precisariam observar bem a cena. Novamente, deixando o livro bem abertinho. Como é que a gente vai observar? Olha só. Vocês vão ver aqui em cima, olha. Tá bem escrito. Flight CA765, London 2:15, on time. Então, olha só. A gente tá falando aqui, olha, o livro tá falando o horário que vai ser o voo. 2:15, ou seja, de 2:15. E, teacher, se o horário do voo é de 2:15, então de que horas que essa família chegou no aeroporto? Para eu responder se eles estão dentro do horário ou não. Aí a gente vai olhar aqui, olha do outro lado aqui, um relógio. E o relógio tá marcando 1 hora. 1 o'clock. Então, está marcando 1, significa que a família chegou cedo no aeroporto. Então, sim, eles estão dentro do horário, ok? Eles estão dentro do horário certinho. Ou seja, nesse caso, vocês iam marcar o quadradinho que tem a palavrinha yes, ok? Faz um check lá, marca um X, para provar que eles estavam sim dentro do horário marcado para o voo deles. Agora, vamos corrigir a página 44. Na página 44, vocês tinham várias imagens de relógios diferentes e cada relógio estava marcando um horário diferente também. Mas o que vocês precisariam fazer? Vocês iriam completar as frases. Todas as frases já estavam com os minutos escritos. Então, a parte de completar era só a hora que você ia completar. Vou mostrar para vocês. Olha só, na letra A, por exemplo, a gente observa aqui o relógio e a gente vê que são 2 horas da tarde aqui no relógio.
Então, a gente iria colocar 2 aqui, né, o número 2, para provar que são 2 horas. E aqui a gente só iria escrever two, number 2, só essa palavrinha. Por isso que eu falei para vocês que é muito importante a gente sempre lembrar dos números, tá? A gente precisa disso. Na letra B, a gente iria observar novamente o horário, que aqui está marcando 2h15. Então, olha o que eu falei para vocês, que aqui na frase já está escrito o minuto. 15, que é 15. Mas e a hora? 2, então 2 novamente, ok? It's 2:15, 2h15. Letra C, seriam 2h20 aqui no relógio da letra C. Então, it's 2:20, seria completar aqui com 2, só com a hora. Na letra D, você vai completar com a hora e com o minuto. Então, quando a gente observa aqui o horário da letra D, a gente tem 2h55. Mas, teacher, como é que eu vou lembrar qual é o número 55, que é um número muito alto? Você vai ter que lembrar daquela diquinha que eu dei na semana passada sobre as dezenas. A gente sempre tem que estudar as dezenas, tá? Do 20, 30, 40 e 50. E aí a gente vai pegar só as dezenas iniciais. Por exemplo, do 20, 20, 30, 30, 40 é o 40 e o 50 é 50. Então, nesse caso aqui, a gente já tem 50 escrito, olha só. 50 é 50. Então, it's 2 horas. 2:55. 55. A gente já tem a dezena, que é 50. E o 5 é 5. Bem tranquilinho. Na letra E, a gente observa aqui o horário e temos 2h30. Então, it's 2:30. 2h30. Olha só o 30 aqui. É outra dezena que eu falei para vocês. Na letra F, são 2h40. Então, it's 2:40. Vocês iriam colocar aqui a hora e o minuto. Letra G, são 2h45. Então, it's 2:45. Ok? 2, que é a hora, né? 2 horas. 40, 40. 5, 2h45. E na letra H, a gente tinha 2h05. Então, it's 2:05. Aqui, olha. 2h05. Olha só, viu como é bem tranquilinho? Só lembra bem, né, de sempre observar essas dezenas. Vamos aqui trazer uma memória, né, refrescar a nossa memória, na verdade, sobre essas dezenas. Vamos lá. Para isso, a gente vai precisar dessa tabelinha aqui, tá? A mesma tabelinha que a gente estava trabalhando na semana passada. Por quê? A gente vai ter que lembrar dessas dezenas aqui na hora de falar o horário. Olha só, uma frase bem legal que vocês também precisam lembrar agora. Olha só aqui a frase. What time is it? Vocês lembram o significado dessa frase? Para quem não lembra, eu vou te ajudar agora. Essa frase aqui, ela significa que horas são. Então, olha só, um dia vocês forem viajar, chega alguém para perguntar a vocês do horário, ela vai perguntar com essas palavras aqui. What time is it? Que horas são? E aí, respondendo isso, vocês vão usar essa tabelinha aqui. Mas antes da tabela, repete comigo aqui essa frase. What time is it? Very good, friend. Muito bem. What time is it? E aqui, voltando para a tabela, a gente vai responder usando esses números aqui, dependendo do horário. Repete comigo as palavrinhas que estão aqui. 20, 30, 40, 50. Muito bem. E observa bem que todas as dezenas aqui terminam do mesmo jeito. Vocês lembram disso? Todas elas terminam com esse TY no finalzinho. É ele que está indicando que isso é uma dezena. Mas, teacher, eu quero falar um número entre uma dezena e outra. Por exemplo, um número entre 30 e 40. Se alguém chega para mim e me pergunta, what time is it? Que horas são? Eu olho no relógio
e eu vou dizer que são 2h35. Como é que eu vou responder isso, teacher? Vamos lá. Você vai responder isso falando que it's 2. Olha só, sempre falando o horário primeiro, né? 2. Então, 2, né? O número 2 a gente sabe que é 2. Então, it's 2. E agora, teacher, 35, como é que eu faço? Aí a gente vai ter que lembrar da dezena. A dezena do 30 é 30, ok? Então, já começa juntando a frase. It's 2, 30 e o 5, teacher. São 35, não é só 30. Então, o 5 você vai lembrar daqueles números básicos de 1 a 9, que todo mundo conhece. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, 5 é 5. Então, teacher, quer dizer que quando é 2h35, eu vou dizer aqui, olha. It's 2:35. Isso mesmo, exatamente isso. É só lembrar das dezenas, porque o resto, olha, a gente só precisa saber os números de 1 a 9, que já tá tranquilo, já ajuda bastante. E essa dica aí, ela vale para qualquer dezena que você for usar. Na nossa aula, a gente tá vendo até 50, mas vale para qualquer dezena, vale até 80, 90, qualquer dezena. Agora, eu vou falar para vocês que continuem praticando, tá bom? E para vocês praticarem isso ainda mais em casa, eu tenho 2 páginas aí de atividade para vocês. Então, peguem a agenda e comecem a anotar, porque o homework dessa semana é a página 45 e 46. Mas antes eu vou te explicar como é que essas páginas vão funcionar. Na página 45, no primeiro quesito, a gente tem Look and Match. Então, olhe e ligue. Vocês têm algumas alternativas aqui e cada alternativa dessa está falando um horário diferente. Então, vocês vão ler, por exemplo, vocês vão ler a frase da letra A. Vocês vão ver qual horário está falando na letra A e vocês vão ligar até o relógio que é essa resposta, tá? Vocês vão ligar até o relógio que está marcando a hora escrita aqui. Já no segundo quesito, write and draw. Então, vocês vão escrever e desenhar. Como assim? Vocês vão escolher o horário que vocês querem. Porque olha a pergunta. What time is it now? Que horas são agora? Então, você vai olhar o relógio da sua casa e colocar. Escrever aqui só o número, tá? O horário que estiver marcando. Depois que fizer isso, você vai desenhar o horário aqui nesse relógio, né? Vai desenhar para onde os ponteiros estão apontando. Já na página 46, vocês precisam, olha só como ela é bastante coisa. A gente tem vários horários aqui em cima, vocês estão vendo? E a gente tem vários números aqui ao redor da imagem. 1, 2, 3... Então, onde tiver espacinho branco embaixo do número, é onde vocês vão completar com cada um desses horários. Para isso, vocês vão ter que ouvir o que eu vou falar agora. Eu vou dizer número 1, e aí eu vou falar o horário. Número 2, e eu falo o horário. E aí vocês vão anotando, ok? Então, presta bastante atenção. Número 1, a gente tem 9:32. Vou repetir. 9:32, ok? Número 2, 12:27. Mais uma vez, 12:27. Agora, número 3, 3:17. 3:17. Número 4 agora. 9:56. 9:56. Número 5. 12:54. 12:54. E por último, no número 6, 11:49. 11:49. Ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, voltem ao vídeo algumas vezes, escutem com bastante atenção, lembrem da tabelinha que eu passei para vocês, que vocês vão conseguir completar, tá? Lembrando que todos esses horários que eu falei, eles estão aqui em cima, olha, estão no livro.
Então vocês só vão observar, ouvir bem e colocar na ordem correta. A nossa aula de hoje foi essa. Espero que tenham prestado bastante atenção, que tenham tirado as dúvidas de vocês. Continuem estudando e façam o homework dessa semana. Até a próxima aula. Bye, bye!